A esperança e a expectativa da glória a ser revelada sustentam o povo de Deus nos sofrimentos e nos gemidos desta época. É o que o versículo 18 ao 25 vai dizer. Paulo vai dizer, olha, quando nós olhamos para a esperança vindoura, quando nós olhamos para a realidade do que está, onde a própria natureza geme aguardando esse resgate, vale muito a pena passar por esse período, porque não tem nada melhor para nós como cristãos do que aquilo que está para ser revelado. Então Paulo, continuando ainda sobre esse tema, é como se ele dissesse, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Perceba que agora Paulo vai dizer, além do fato de que nós temos a esperança, de que nós temos essa esperança viva e verdadeira, de que nos fortalece e nos faz passar pelos sofrimentos, nós também temos o próprio Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que vai então estar sobre nós, nos assistindo em nossa fraqueza. Então, os versículos 26 e 27, a ênfase aqui está na nossa fraqueza e na ajuda fornecida para o alívio da mesma, tá certo? Assim como a esperança que nos sustenta no meio dos sofrimentos, agora o Espírito Santo nos ajuda em meio à nossa fraqueza. O substantivo fraqueza aqui no original é utilizado para descrever o estado de vulnerabilidade ou de limitações provenientes de uma enfermidade. Sabe aquela situação, aquele doente que está tão fraco que ele não tem força para nada? Né? Não há qualquer força nele para resistência, não há qualquer resistência nele. Essa é a ideia deste texto, fraqueza. Né? O vocábulo ele é bem abrangente em si mesmo, mas ele aponta para a limitação que nós temos devido à nossa pecaminosidade. A nossa carne está enferma pelo pecado, então ele nos limita. Ela é a nossa fraqueza, ela não permite ir além. Essa ideia que é passada. Né? É interessante observar que o entendimento aqui, com relação à fraqueza, não está limitado exclusivamente à oração, como ele vai colocar mais à frente, mas à fraqueza do cristão como um todo. Todo o nosso estado de fraqueza, toda a nossa falta de força para seguir avante. Então Paulo está dizendo assim, olha, nós vamos passar por sofrimentos com Cristo. Né? Nós seremos glorificados nele, e o sofrimento de Cristo estará sobre nós. Nós enfrentaremos esse sofrimento. Já explicamos que sofrimento é este, quando nós estudamos os textos anteriores. Então quem quiser acompanhar, depois é só voltar ao canal do YouTube lá, e assistir os estudos anteriores, vai poder lembrar do que nós falamos. E agora ele está dizendo assim, além disso, você pode se achar assim, mas eu não tenho força para seguir. É muito complicado ter força, e realmente você não tem força. Você é realmente fraco, mas o Espírito Santo ajuda-nos na nossa fraqueza. Ele vai nos ajudar a passar por essa situação. Então, nós não apenas entendemos que é algo que vale a pena fazer, como nós temos o auxílio para poder dar continuidade nessa caminhada. Nós conseguimos seguir à luz do próprio Evangelho. E é interessante a gente observar que essa visão da vida, da nossa realidade, do entendimento cristão, ele vai divergir frontalmente com a religiosidade comum e com a psicologia. Ele vai bater de frente, porque Paulo afirma que nós somos fracos. E quando nós olhamos as religiões, elas afirmam que você deve buscar força, que há uma necessidade de um esforço seu, dentro de si mesmo, para que algo aconteça. Que os méritos são frutos do seu esforço. Então você se esforça para alcançar aquilo que Deus está te dando. Dentro da psicologia, diz que você precisa buscar dentro de si o ser interior que irá te libertar das amarras, né? Do cativeiro da sua alma. Mas Paulo, ele afirma que não seremos capazes de vencer sem que outro venha ao nosso auxílio. Então, o cristianismo ele diverge desse ponto de vista em relação a todas as outras religiões e até o posicionamento da psicologia, né? Nós não somos gigantes adormecidos. Não há um poder inato em nós para poder vencer, para poder seguir à frente, para poder conquistar as coisas. Nós não temos isso.
A ajuda, ela não vem de dentro, ela vem de fora, ela vem do alto, né? A vitória não é resultado da nossa autoajuda. A vitória é resultado da ajuda que vem do alto. Então, Paulo está deixando claro esta realidade, né? Essa fraqueza consiste, pelo menos em parte, exatamente nós não sabemos orar como convém. Então, não significa que toda a fraqueza está ligada ao fato de nós não sabermos orar como convém. A fraqueza está ligada ao fato da nossa carne ser enferma. Nós estamos nessa carne pecaminosa. Lembra que Paulo está trabalhando isso o tempo todo, desde o início lá do capítulo 8, Paulo vem trabalhando essa questão nossa, da nossa luta da carne contra o Espírito. A nossa carne é enferma, nós não temos força em nós, porque a nossa carne está enferma. A força quem nos dá é o Espírito Santo, mas nós muitas vezes não usamos essa força de forma correta, ou não damos lugar a isso, porque nós não sabemos orar como convém. Nós somos então tomados pela fraqueza, né? Não temos certeza se o conteúdo da nossa oração está em harmonia com a vontade de Deus, como o versículo de número 27 vai dizer, né? Então, ao usar a terceira pessoa do plural, Paulo também se inclui aqui como essa pessoa que tem a fraqueza na oração, que não sabe orar como convém. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Paulo, fraco na oração? Dá para pensar nisso? Paulo com fraqueza na oração, com a incapacidade de orar. Olha só o que ele vai dizer: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Como é que fica? Como é que fica Paulo nessa condição? Se Paulo não sabe, imagina nós, né? Se Paulo não sabe, William Hendricks, ele comenta dizendo que pode parecer estranho que Paulo, este grande missionário, o apóstolo do Senhor, amante das almas e autor inspirado, admita não saber sempre pelo que orar. Como alguém tão dedicado à oração poderia ter essa dificuldade? Hendricks pergunta. Paulo entendia bem o conteúdo geral das orações. Ele sabia que devemos de orar por perdão, paz na igreja, crescimento espiritual, prontidão em testemunhar sobre Cristo, coragem nas aflições, ousadia, ajuda aos necessitados, deveria de ter um coração grato ao Senhor, e Ele próprio nos incentiva a orar para que o fruto do Espírito esteja sobre nossas vidas. Tudo isso Paulo sabia sobre a oração, e ele ensina isso nas suas cartas. Ele explica como que nós devemos fazer. No entanto, nem sempre sabemos pelo que orar em situações específicas. E aí é que entra essa situação. Nós sabemos de um modo geral a oração, mas nem sempre sabemos orar de forma específica. Então nós vamos ter, por exemplo, um exemplo de Paulo, em que o Espírito Santo é quem vai fazer essa oração para Paulo, ou vai direcionar essa oração da forma correta, porque Paulo não orou da forma correta, ou pelo menos não orou conforme a vontade de Deus. Quer ver? 1 Coríntios 12, versículos 7 a 9. 1 Coríntios 12, 7 a 9. Vou pedir para a nossa irmã Sandra fazer a leitura para a gente. 1 Coríntios 12, 7 a 9. A manifestação do Espírito é concedida... 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, do 7. Peraí, é a primeira ou é a segunda? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui.
É 2 Coríntios, perdão, eu anotei errado aqui, é 2 Coríntios 7:12. É o mesmo, é 12:7, só que é 2 Coríntios. Eu coloquei primeiro e a segunda. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. O espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só que coisa interessante. Paulo, por 3 vezes, como ele mesmo diz, ele ora ao Senhor, né? E ele pede para que Deus removesse esse espinho na sua carne, acreditando que isso o tornaria o seu testemunho mais poderoso em Cristo, acreditando que isso iria beneficiar o seu trabalho como cristão. Nós não sabemos que espinho é esse, Paulo não explica qual é, mas nós sabemos qual é a resposta de Deus. E a resposta de Deus à oração de Paulo é diferente daquilo que Paulo esperava. Deus disse que era melhor para Paulo manter o espinho, porque assim é que ele realmente se apresentaria como forte. Então aqui nós vemos uma oração de Paulo em que ela não é segundo a vontade de Deus, em que Paulo não fala segundo a vontade de Deus, e Deus vai então mudar esta realidade da oração de Paulo para aquilo que é a vontade de Paulo. Então quem o assistiu nesta oração foi o próprio Espírito Santo, é o que Paulo está dizendo. Por isso que Paulo se coloca nessa mesma condição, consegue entender? Nós não sabemos orar como convém. A nossa oração nem sempre é de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai fazer aquela oração que precisa de ser feita para a glória e honra do Senhor. É isso que vai acontecer. Então Paulo começa a dizer que o Senhor nos ajuda, que o próprio Espírito vai nos auxiliar na nossa fraqueza, e que em meio a essa fraqueza, até na oração, nós não sabemos como devemos nos portar, ou o que nós devemos falar, e o Espírito Santo então irá fazer isso por nós, né? E talvez você pudesse perguntar assim: poxa, então não era mais fácil deixar o Espírito Santo orar? Já que ele sabe qual é a vontade certa, não era mais fácil. Por que eu preciso de orar? Já que eu tenho o Espírito Santo para poder fazer isso? A resposta é muito simples. Porque nós, como filhos de Deus, nós necessitamos derramar o nosso coração diante dele. É uma necessidade nossa, né? Tanto de orar em pedido, quanto orar em ações de graças. Ter esse relacionamento com o Pai faz parte da necessidade dos filhos do Senhor. Também é importante a gente observar que o Espírito Santo somente ora com aqueles que oram. Não diz o texto que ele irá falar com o Pai sobre aqueles que não têm uma vida de oração, mas diz que ele vai falar com o Pai sobre aqueles que têm exatamente essa vida de oração. Olha só como é que o texto então vai nos dizer, né? Ora, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não sabemos orar. Aquele que não sabe orar, ele ora a si mesmo. E Deus, então o Espírito Santo faz esse trabalho sobre a vida dele. Terceiro motivo pelo qual nós devemos de orar, porque é uma ordem de Deus. Deus ordenou que nós deveríamos de estar falando com Ele, né? Apresentando a Ele os nossos pedidos e buscando viver em harmonia com a sua vontade. Nós devemos fazer isso. Em quarto lugar, nem todas as orações que nós fizemos, elas são erradas. Às vezes nós acertamos no pedido. Às vezes nós fazemos algumas orações que são de fato segundo a vontade de Deus. Então Ele só vai nos auxiliar quando nós estivermos errados
nesse posicionamento, tá certo? Pergunta ou comentário? Alguém? Ninguém? Então tá. Bom, o Hernandes Dias Lopes também gosta de comentar esse versículo, e eu vou ler aqui o comentário dele sobre esta realidade. Ele diz assim: a oração é a respiração da alma. Quem não tem intimidade com Deus não pode ser forte. Não é bastante orar, é preciso orar como convém. Não sabemos orar como convém, porque somos faltos em discernimento, ou de discernimento. Muitas vezes pedimos a Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos o que nos destruirá, pensando que estamos pedindo o que nos dará vida. Não sabemos orar como convém, porque somos impacientes. Queremos pressionar Deus com a urgência da nossa agenda. Queremos que nossa vontade seja feita no céu, em vez de buscar que a vontade de Deus seja feita na terra. Então, Renan está dizendo que nós realmente precisamos, que nós não sabemos fazer a oração como deveria, como ela precisaria de ser, de fato, feita, né? Então, o Espírito Santo ele vai nos auxiliar nesta oração. Então, voltando aqui a Romanos 8, versículos 26 e 27, Paulo vai dizer: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. E aqui nós temos uma outra palavra também que era importante a gente entender. Paulo começa dizendo que de forma semelhante, ou seja, ele está falando assim como a esperança em Cristo nos mantém firmes, sabendo que durante esse gemido, esse sofrimento, a glória futura é muito melhor, de modo semelhante, o Espírito Santo vai ser o nosso assistente, né? Da mesma forma como há esperança surgindo em nosso coração, a partir da realidade de Cristo e da obra de Cristo em nós, o Espírito Santo vai ser o nosso assistente, ele irá nos assistir diante da dificuldade, né? E aqui, a gente precisa de entender esse vocábulo, porque a palavra assistente, ou a palavra ajudante, ela perde muito o contexto da nossa realidade hoje, daquilo que é o contexto bíblico, né? Porque geralmente a gente entende como ajudante aquele que vem do nosso lado e dá uma forcinha. Essa é a ideia que a gente tem de original. Alguém que assiste, alguém que põe ali do lado ali. Se não tiver, a gente dá um jeito e faz sozinho. Geralmente a gente pensa dessa forma. Só que a palavra aqui, ela indica que o Espírito Santo assume nossas cargas. Não apenas para nos ajudar, mas para, de fato, aliviar o nosso peso, carregando-as em nosso lugar. Lembra do que Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixai sobre mim o vosso fardo, recebei o meu fardo, que é leve e suave. Então, a ideia aqui é que o Espírito Santo recebe o nosso fardo, o nosso peso, né? Então, sem essa assistência, nós realmente não teríamos como vencer o desespero e o desânimo. Sem essa ação do Espírito para carregar por nós esse peso, né? Então, em momentos difíceis, quando nós enfrentamos grandes tempestades da vida, seja diante de uma doença grave, a dor de um luto, um casamento que está sendo destruído pelo divórcio, a luta contra um pecado e assim por diante, é o Espírito Santo quem nos sustenta e nos dá força para poder continuar. Ele é o nosso assistente diante dessas dificuldades. Ele é quem vem e nos ajuda a seguir em frente. Por nós mesmos nós não teríamos. Lembrando que a palavra fraqueza significa exatamente isso, aquele que não tem força para lutar. Então alguém precisa de vir lutar em nosso lugar, e não apenas lutar, abrir caminho e nos empurrar morro acima para que a gente possa chegar a estes locais. Entende? Então o Espírito Santo tem esse trabalho sobre as nossas vidas.
também nós nunca poderíamos ou nunca devemos nos sentir achando que nós não podemos orar, ou que nós não devemos orar. Às vezes nós achamos que as nossas palavras não são adequadas. E aqui nós temos um negócio muito interessante. Porque às vezes nós ficamos tentando trazer palavras adequadas a sentimentos contrários ou a realidades contrárias do nosso pensamento. Às vezes nós estamos com uma dor no coração, um peso no coração, e não há nenhum motivo de fato, dizer obrigado, Pai. Nós começamos, obrigado, Pai, como se isso fosse mudar a realidade do que a gente está passando. É mais fácil a gente dizer, Pai, eu não tenho como dizer que sou grato agora. Eu sei que eu deveria de dizer, porque a palavra do Senhor diz que em tudo devo dar graça, mas agora não dá. Estou muito chateado, estou muito aborrecido, estou muito triste, estou muito quebrado. A palavra adequada não é isso. Talvez a palavra adequada nesse momento é eu estou magoado, Senhor. Nós devemos de transmitir o nosso sentimento para o Senhor e a nossa palavra sem medo daquilo que nós estamos falando com o Senhor, porque o Espírito Santo ele estará nos assistindo nessa oração também. Ele estará transmitindo aquilo que é necessário. Enquanto o Pai sonda os nossos corações, como diz o versículo de número 27, ouvindo os gemidos sobre nossas palavras, conhecendo nossas afeições e os motivos por trás dos nossos pedidos, o Espírito então irá, segundo a vontade de Deus, interceder pelos santos. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então o Espírito nos capacita a orar em harmonia com o plano e com os propósitos de Deus para este mundo e para o seu povo. Versículo 22, se você ler aí, vai dizer assim: porque sabemos que toda criatura a uma só geme e suporta angústia até agora, falando da realidade do plano de Deus para o mundo, né? Enquanto nós esperamos com paciência e ansiosamente a glória que será revelada em nós, versículo 18, o Espírito nos capacita a fazer as orações que agradem a nosso Pai. Então nós não precisamos ficar disfarçando palavras, tentando encontrar palavras que agradem a Deus, porque Deus vai conhecer a intenção do nosso coração, conhece o interior de cada um de nós, e o Espírito Santo irá dizer exatamente aquilo que é necessário. Não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do Pai. É por isso que nós olhamos para os salmos, e temos alguns salmos que nos assustam, né? Quando, como Davi diz para assim, esmaga a cabeça dos meus inimigos, Senhor. Aí você fala, como é que pode o homem segundo o coração de Deus orar com tanto rigor, com tanta rigidez, né? Palavras tão duras, esmaga a cabeça dos inimigos. Ué, ele está falando que o coração dele está cheio. Mas essa é a vontade de Deus? Deus então irá direcionar. O que nós precisamos saber é exatamente isso. O que eu estou passando e o que eu estou sentindo, para que eu possa então colocar diante de Deus a minha oração da forma mais correta possível. Não adianta eu orar dizendo, Senhor, eu perdoo o Ismael, quando eu não estou perdoando. Eu tenho que dizer, Senhor, eu não quero perdoar o Ismael. Meu coração pecaminoso aqui está cheio de raiva, cheio de ira, cheio de mágoa. O que ele fez me machucou muito, mas eu preciso que o Senhor me ajude a mudar isso. Essa é a oração que eu tenho que fazer. Agora, no momento, eu não quero, Senhor, mas me ajuda a mudar isso. Entende? Se eu estou lutando com o pecado, eu não posso dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, se eu não abandonei. Eu tenho que dizer, Senhor, me ajuda a livrar deste pecado, para que eu seja de fato perdoado. O que adianta eu falar com o Senhor, me perdoa, se eu continuo praticando esse pecado? Eu preciso que o Senhor me ajude a se livrar deste pecado. Só assim eu poderei alcançar de fato o perdão, porque eu vou abandoná-lo. Percebe? Então, essa assistência do Espírito na nossa oração vai nos ajudar a lidar com essas dificuldades que nós temos com as palavras.
nós não devemos ter medo, porque Deus sonda os nossos corações e conhece o interior de cada um de nós, né? Aquele que sonda os corações, ele também sabe qual é a mente do Espírito, e Deus irá direcionar segundo a sua vontade. Ismael, pode falar? Pastor, nesse caso, vou usar a palavra assim, de a oração ideal, correta, seria a oração feita com sinceridade, de como está o meu coração no momento. Sim, exatamente. A oração correta é essa oração da qual o meu coração está sofrendo naquele momento. É por isso que Jesus enfatiza tanto a importância da oração secreta, né? Porque essa oração secreta é a sua oração com Deus, não é a oração que você vai fazer em público com as pessoas, né? Não é a oração que você faz aqui na hora que dá a liturgia, em que você é convidado a orar pela igreja, junto com a igreja. Então, o seu sentimento particular, ele se perde ao sentimento da igreja, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, Ismael, ore agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Você não pode orar assim, Senhor, eu quero agradecer pelo perdão do pecado dos irmãos, mas eu não sei se o meu foi perdoado porque eu ainda não abandonei. É esquisito, né? Então você vai orar, perdoa-nos os nossos pecados, porque o Senhor conhece o nosso coração, sabe nossa realidade, sabe como nós estamos, perdoa-nos. Você está orando para todo mundo. Mas na sua oração secreta, Senhor, eu não estou pronto para isso. Me ajuda diante dessa realidade. Então, por isso que Jesus enfatiza tanto essa importância da oração. Lembra que ele vai falar assim, né? Não seja como os hipócritas que na praça levantam as mãos, fazem orações em altas vozes, mas entra em secreto e teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. É exatamente nesse contexto. É quando você pode ser sincero diante de Deus e você vai obter a resposta sincera deste Deus sincero. Mais alguém? Tem alguma pergunta, algum comentário? Santa, alguma coisa? Leva o microfone para a nossa irmã. É que às vezes eu me questiono, e um dia a gente estava num estudo e eu expus o meu ponto de vista, a forma como eu me coloco diante de Deus. Porque eu abro, eu rasgo meu coração. Quando eu estou bem, eu falo, Senhor, eu estou bem, eu estou feliz. Eu estou agradecida, mas quando o meu coração está triste, eu falo para o Senhor, Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou triste com o Senhor. E eu fui repreendida por eu ter feito esse comentário, porque é assim que eu ajo. Porque não adianta a gente estar com o coração, dentro da gente está uma coisa, e a gente falar que está sentindo outra coisa. E porque eu acredito que Deus, na sua infinita bondade, Ele nos conhece e Ele nos entende. Sim. A pessoa que te repreendeu está errada. É como ele está dizendo, você vai dizer o que o seu coração está. Agora, é claro, qual é a função da oração? Não é mudar a Deus, a função da oração é mudar a mim. Ele vai mudar o meu pensamento, a minha maneira de ser. Então, eu preciso de colocar as palavras da forma correta. Não adianta também eu só soltar um desabafo, né? Só começar a xingar e falar e dizer que não gosto, que estou satisfeito. Não, eu preciso de coordenar a minha oração com a realidade daquilo que Deus é. Senhor, eu estou chateado, mas eu sei que não deveria editar. Só que eu estou. Me ajuda nisso. Não adianta só eu falar, Senhor, eu estou chateado e pronto, acabou. Eu preciso de colocar a oração da forma correta, mas eu preciso de dizer e ser sincero. Não adianta eu querer usar palavras que Deus vai dizer, hipócrita, conhece seu coração, está tudo errado aí. Então a gente tem que dizer exatamente isso. Então a pessoa que te repreendeu infelizmente errada. Ela fez uma repreensão, ela não entendeu as coisas, ou ela pensa de forma errada, como muita gente às vezes pensa de forma errada, achando que as palavras é que vão resolver, mas as palavras não irão resolver. É a realidade, a sinceridade diante de Deus que vai ser importante. Amém? Mais alguém? Bom, Romanos 8 ensina que os crentes possuem dois intercessores.
o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus efetua a sua tarefa intercessora no céu. Versículo 34 vai nos dizer isso. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o Espírito Santo é o nosso intercessor aqui na terra, né? Versículo de número 27. Segundo a vontade de Deus, é Ele, aí falando do Espírito Santo, é que Ele intercede pelos santos. Então nós temos aqui na terra o próprio Espírito Santo, dentro de nós, agindo sobre as nossas vidas. Então, a intercessão de Cristo é fora de nós, na presença do Pai, e a intercessão do Espírito é dentro de nós, em nosso próprio coração. Cristo ora para que os méritos da sua obra redentiva seja plenamente aplicado em nossas vidas, né? Aqueles que confiam nele. E o Espírito Santo ora para que as necessidades profundas e ocultas do nosso coração, necessidades essas que nós muitas vezes nem sabemos que temos, ou nem as reconhecemos, sejam satisfeitas. Então nós temos aqui dois intercessores. A intercessão de Cristo, ela pode ser comparada à intercessão de um pai, o líder de família em prol de todos os membros da família. E a intercessão do Espírito nos lembra antes, uma mãe ajoelhada ao lado do berço de seu filho enfermo e apresentando a sua oração às necessidades do filho diante do pai. Então, essa é a ideia que é apresentada aqui em Romanos 8. Nós temos dois intercessores. Nós temos aquele que é o nosso advogado, está junto de Deus e intercede por nós junto ao Pai, mas nós temos em nós, dentro de nós mesmos, aquele que intercede conforme as necessidades do nosso coração e às vezes necessidades que nós nem sabemos que temos, situações a qual nós nem percebemos em nós mesmos, ele está pronto para poder estar envolvido. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então nós somos o tempo todo guardados e protegidos pelo Senhor. Aí nós voltamos lá ao versículo 1, da qual Paulo coloca: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos porque não há condenação, por conta da ação plena e completa do Senhor. Mas nós precisamos perceber também que a oração envolve toda a Trindade. Nós oramos ao Pai, na autoridade do Filho e na intercessão interna do Espírito. Quem nos dá acesso ao Pai é o Filho. A nossa oração é feita ao Pai porque Ele é quem responde, mas a nossa intercessão é feita, um veículo pelo qual é levado, é através do Espírito Santo. Mas aqui há algo maior, a qual nós devemos de prestar atenção: a presença do Espírito Santo e a sua intercessão por nós. Veja, o Espírito Santo não apenas ele muda, conforma a nossa oração à vontade do Pai. Ele não apenas faz isso, conformando a oração do cristão à vontade do Pai, mas ele de fato ora por nós. Ele de fato fala ao Pai por nós, diante daquilo que está dentro do nosso coração. Isso significa que por causa da harmonia perfeita entre a Trindade, a sua intercessão é sempre eficaz, ou seja, ela nunca falha. Nenhum dos santos jamais se perderá, porque o Senhor tem selado, atuado e operado. Todos então alcançarão por fim o céu, todos aqueles que pertencem verdadeiramente ao Senhor. Que segurança maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Entende agora porque que Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Agora nós entendemos porque que ele vai dizer: porque de mim tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada em nós. Essa certeza, essa convicção de Paulo está exatamente no fato de que, ainda que sejamos fracos, não depende da nossa força. É o próprio Espírito quem vai nos auxiliar. É o próprio Deus quem promove em nós a ação. Depende exclusivamente dEle, inteiramente
dele. É tudo um ato da graça do Senhor sobre nós, onde Ele vai direcionar todas as coisas para a glória e para a honra dele próprio. E nós estamos nesse projeto dele, para a sua glorificação, para a sua exaltação. O Espírito nunca intercede por uma causa contrária à vontade do Pai, nós sabemos disso. Então nunca teremos algo de oração respondida que não seja, de fato, conforme a vontade do próprio Senhor. A intercessão do Espírito não se baseia em sentimentos equivocados, como nós temos, né? Ou propósitos errados. A Bíblia diz que nós não conhecemos o nosso próprio coração. Maldito o homem que confia em si próprio, né, no seu próprio coração. Nós somos terrivelmente pecadores. Nossa natureza é corrupta. A nossa intenção é maligna. Nós não temos boas intenções em nós por nós mesmos. Não há isso em nós. A nossa carne está enferma pelo pecado. Então nós nunca, se nós fôssemos deixar da nossa própria vontade, nada de bom sairia. Nada de bom sairia. Mas o próprio Senhor então vai agir sobre nossas vidas, né? Então, por Ele estar sempre em harmonia com a vontade e o plano divino, ou seja, o nosso bem e a glória do Senhor, então nós sabemos que tudo dará certo, para a glória e honra do Senhor. Pergunta ou comentário? Ninguém? Tranquilo até aqui? Então hoje nós terminamos o estudo bem cedo, né? Porque terminou agora 8h15, ó, 8h16. Terminando bem cedo o estudo. Semana que vem a gente retorna, aí sim nós retornamos a partir do versículo 28, que é o versículo de número chave. E agora nós já temos a resposta. Nós sabemos como Paulo chegou a isso, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso porque Paulo vai trabalhando isso em toda a sua carta. Como que nós podemos dizer? Paulo, por que você chegou a essa conclusão? Porque tudo que Deus tem feito em nós e por nós, coopera para isso. Ele tem agido desta forma. A nossa salvação e a própria ação do Espírito Santo, a habilitação do Espírito em nossas vidas, a condução das coisas, a direção das nossas orações, ainda que tenhamos palavras erradas, ainda que nosso pedido não seja conforme deveria de ser, tudo, Deus vai direcionar. Então nós chegamos à conclusão de por que Paulo chega a este assunto, e nós vamos poder entender agora o que significa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós entramos no estudo na semana que vem. Alguém tem algum outro comentário, Ismael? Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, pastor, da pergunta. É o princípio do versículo 27. Porque o que é que eu quero perguntar para o senhor? Quem é esse que sonda os corações? Porque o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. É o próprio Deus. Quem Deus sonda os Pai. corações é o Deus Pai. Ele próprio conhece, e Ele conhece a mente do Espírito. Então, é a própria ação do próprio Deus. É a Trindade agindo em nós. É a Trindade agindo em nós. Mais alguma coisa? Mais alguém? Não? Se não, então vamos nos colocar de pé para a gente poder encerrar esse momento de oração, com uma oração.